Estudantes que estão aqui já devem ter ouvido essa lição. Não podemos confundir autos com processo, embora a confusão seja corrente. O processo é uma relação jurídica, é um ente ideal e abstrato. Por isso, o que eu posso levar para o escritório em carga não é o processo, são os autos do processo. E o Código de Processo Civil tinha sido cuidadoso no emprego dessa linguagem, distinguia bem os autos do processo. Quando lerem o artigo 555, vão ver que o legislador confunde seguidamente a expressão, dizendo que o juiz pode pedir vista do processo, depois dizendo que o presidente, se o juiz não devolver os autos, ele havia pedido vista do processo, mas se não devolver os autos, poderá requisitá-los. Na sequência, diz que, não devolvidos os autos, o juiz incluirá o processo em pauta para julgamento, ou seja, confunde seguidamente uma expressão que tinha sido tão cuidadosamente distinguida pelo legislador. Em outros pontos, e aqui eu digo como quase curiosidade, o legislador corrige um dispositivo para logo a seguir, na lei subsequente, cometer um novo erro. Vejam o artigo 463, que foi modificado por essas 5 leis, com a nova concepção em torno da execução. Antes, o dispositivo dizia que, proferida a sentença, o juiz cumpre e acaba o seu ofício jurisdicional, só podendo reformá-la, a sentença, em 2 casos. Foi preciso modificar o dispositivo, porque agora, com a sentença, se ela é condenatória, o ofício jurisdicional não acaba, ele vai continuar. Mas o curioso é que o legislador manteve a referência a só 2 hipóteses de modificação, e são conhecidas: erro material, ou erro de cálculo, e por meio de embargos de declaração. Só que, passados poucos dias, uma das 5 leis de reforma introduziu o artigo 285-A no Código de Processo Civil, prevendo a chamada sentença liminar, quando se trata de matéria repetida. E no parágrafo 2º do artigo 285-A, está dito que, interposta apelação contra a sentença liminar, é dado ao juiz, no prazo de 5 dias, reformar a sua decisão. Portanto, não são apenas 2 hipóteses de mudança da sentença, são, na verdade, 3. Não custava que o legislador tivesse um pouco mais de atenção e não cometesse esses equívocos. Esse é uma primeira reflexão que as leis de reforma suscitam. Mas há uma outra também que eu gostaria de fazer antes de examinar os pontos substanciais. Vejo nessa reforma, com muita nitidez, uma prova de como, no campo do processo em particular, continuamos presos a teorias, a doutrinas e a abstrações. Isso me parece bastante evidente em algumas das linhas reformadoras do Código. Por exemplo, a ideia de que agora a execução não é mais processo, e sim fase, como se isso transformasse a realidade. É um vício próprio, talvez, do ser humano, achar que mudando a ideia,
vamos conseguir transformar a realidade, quando é exatamente o oposto que ocorre. É preciso mudar a realidade para que depois as ideias se transformem. Eu pergunto, o que há de substancial e de significativo nisso? Durante muitos anos, a execução era considerada mera fase do processo. O Código de 1939, o Código de Processo Civil de 39, não distinguia com nitidez processo de conhecimento de processo de execução. Chegou o momento em que isso pareceu fundamental, e a partir dos anos 50, especialmente, toda a doutrina se ocupou de distinguir as três formas básicas de ação. Nós temos a ação de conhecimento, temos a ação de execução e temos a ação cautelar. No Código de 1973, essa concepção chegou ao seu auge. Um livro para o processo de conhecimento e ação respectiva. Um outro livro para o processo de execução e a ação respectiva. E um terceiro livro para o processo cautelar e a ação respectiva. Ou seja, distinções radicais e absolutas no plano teórico. Mas o tempo se encarregou de demonstrar que na vida real não há muito espaço para o absoluto. E começamos a nos deparar com provimentos que dificilmente conseguiríamos enquadrar de modo perfeito, com absoluta pureza, numa dessas três figuras. Por exemplo, qual a natureza jurídica da liminar na ação possessória? A ação possessória é uma ação de conhecimento. A liminar, então, é um provimento cautelar? Não, não pode ser, porque o provimento cautelar supõe a existência de uma ação cautelar e de um processo cautelar correspondente. Como não existe isso na ação possessória, não podemos falar em provimento cautelar. Qual a natureza jurídica do mandado de segurança e da liminar que nele se concede? É uma ação de conhecimento, mas não há execução no mandado de segurança. E daí todos os problemas se colocavam. E aos poucos se percebeu que essa distinção, que durante pelo menos 50 anos foi tão enfatizada, tinha muito menos significado concreto. Muda radicalmente a realidade? Muda a substância das coisas? Ou é simplesmente mudar a denominação de um determinado objeto? É muito mais uma mudança formal do que uma mudança substancial. Mas parece que o legislador não se deu muito conta disso quando embarcou nesta canoa. Na verdade, o problema da execução não é um problema de conceito, não é um problema de teoria, não é um problema de denominação. Por isso mesmo, é um problema que não se resolve dizendo que é processo ou dizendo que é fase. O problema da execução é um problema ontológico, diz respeito ao próprio objeto da execução. Por que a execução é muito difícil de ser levada a cabo? Por que muitas vezes a execução não chega ao seu termo? Por uma razão muito simples. A tarefa do processo de execução é muito difícil e algumas vezes é uma tarefa impossível de ser realizada, ao contrário da tarefa do processo de conhecimento. Talvez convenha explicar melhor essa afirmação para que ela não suscite perplexidade. Qual é o objetivo, a tarefa, a função do processo? E aqui continua a empregar a expressão processo, sem preocupação, portanto, com as mudanças empreendidas. Qual é o objetivo do processo de conhecimento? É um objetivo facilmente atingível de um modo ou de outro. Enunciar um comando abstrato.
Por exemplo, dizer: o reclamante fez horas extras, segundo a lei, quem faz horas extras tem direito a um pagamento, logo o reclamado é condenado a pagar horas extras. Enunciar proposições abstratas como esta, qualquer um pode fazer. Alguns fazem melhor, outros fazem pior, mas qualquer um pode dizer: é devido ou não é devido. Uma criança pode fazer isso. Agora, o que se pede do processo de execução, algumas vezes é muito difícil de fazer, algumas vezes é impossível, algumas vezes nem, vou me utilizar de um outro grande filósofo, na linha do que disse o professor Jorge Souto-Maior, nenhum super-homem consegue fazer. Por quê? O que o processo de execução tem de realizar para que cumpra a sua missão? Tem que transformar o comando abstrato, é devido, em realidade, mudar a substância, não apenas enunciar conceitos. E mudar a realidade é o grande desafio do homem na Terra. Transformar o mundo é difícil. Teorizar sobre as possibilidades, como o mundo seria melhor. Todos aqui têm, certamente, algumas ideias, mas o difícil é transformar a realidade. Voltemos ao exemplo que eu dei. O reclamante tem direito a horas extras. Terminou o processo de conhecimento ou a fase de conhecimento? Agora começa a parte difícil. Qual? Dar dinheiro ao reclamante. Por que fase difícil? Porque se o reclamado sumiu, não adianta. Se o reclamado não tem dinheiro, o reclamado faliu, não há autoridade judiciária, executiva, legislativa, religiosa que consiga transformar o nada em dinheiro. E é esse o grande desafio do processo de execução. Mudar o mundo, concretizar os comandos abstratos. Por isso, e talvez aí a grande tortura muitas vezes do processo de execução, que enquanto o processo de conhecimento de um jeito ou de outro sempre termina, algumas vezes eu reconheço termina mal, mas sempre termina, o processo de execução algumas vezes não termina nunca. E não há maior suplício do que aquele cujo termo nós não sabemos quando será. É esse o grande desafio do processo de execução. E eu pergunto, esse desafio se resolve dizendo: agora não é mais processo, agora é fase. Isso facilita, por exemplo, a apreensão de bens, a localização do devedor. Isso facilita a criação de meios para que o devedor cumpra a obrigação? É claro que não. Por isso é que vejo como segunda característica dessa reforma uma visão um tanto idealista dos problemas do processo. Não que essa seja a única tônica das reformas. Pelo contrário, veremos inclusive mais adiante que, mesmo nesse capítulo da execução, felizmente o legislador foi além apenas da ideia e procurou tomar algumas medidas concretas. Mas aqui, digo com toda sinceridade, o que tenho lido sobre o tema mostra que o processo, muitos processualistas ainda se deixam impressionar por nomes, por conceitos e pela aparência, e não vão na busca da real causa do problema. A terceira nota que eu gostaria de sublinhar nessa reforma é o reconhecimento pelo legislador processual comum, implícito e não expresso, porque isso jamais viria expressamente, partindo de quem partiu a reforma, de algumas virtudes do processo do trabalho. O reconhecimento pelo legislador processual comum de que o processo do trabalho ainda tem alguns aspectos em que é muito mais moderno do que o processo civil. O que tem
grande significado no plano doutrinário. Afinal, o processo civil é a verdadeira ciência, é o processo que mais se desenvolveu, que foi mais estudado, e o processo do trabalho sempre foi relegado a um plano secundário do ponto de vista científico. Mas o legislador processual comum reformador teve de dar o braço a torcer em algumas passagens. Cito uma que me parece a mais expressiva de todas: o regime recursal do processo civil. O Código de Processo Civil, desde que começaram as reformas mais intensas, a partir de 1994, no capítulo relativo aos recursos, foi literalmente retalhado, foi reescrito. Aliás, não uma vez, várias vezes. Talvez não haja uma lei, de todas essas, desde 1994 até hoje, que não tenha, em algum ponto, tocado no regime dos recursos no processo de trabalho. E das formas mais variadas. Suprimiram-se alguns recursos, restringiu-se o cabimento dos embargos infringentes, modificou-se o regime dos agravos, ou seja, deram-se voltas e mais voltas, algumas vezes se foi adiante, outras vezes se voltou atrás, reconhecendo a inadequação de algumas reformas, e chegamos agora, com essas últimas 5 leis, no final de 2005, começo de 2006, aonde, após tantas transformações, chegamos onde o processo do trabalho está desde 1940. Por quê? Basta que leiam o artigo 522 do Código de Processo Civil, que traça um novo regime para o agravo no direito processual comum. Que regime é esse? Diz o seguinte, o artigo 522. Das decisões interlocutórias, caberá agravo, no prazo de 10 dias, na forma retida, salvo se tratar de decisão suscetível de causar dano irreparável, difícil reparação, etc. Aqui, o Código de Processo Civil mudou radicalmente a redação original do artigo 522. Qual era essa redação? Em linhas muito gerais, de toda decisão interlocutória caberá agravo de instrumento, era o que dizia o 522. Hoje, o que diz o mesmo preceito? Das decisões interlocutórias cabe agravo retido, salvo em situações excepcionais. Muito bem, o que é isso? E eu, superando o aspecto meramente aparente, digo, é o regime da consolidação das leis do trabalho. Na consolidação das leis do trabalho, o que nós temos é exatamente a irrecorribilidade imediata das interlocutórias, com um acréscimo introduzido pela jurisprudência. Para que não haja preclusão em torno da interlocutória, é preciso que a parte, na primeira oportunidade em que falar nos autos, faça o quê? Apresente e registre os seus protestos. E eu pergunto, o que são esses protestos, se não o agravo retido do processo civil, sem um nome tão solene e tão pomposo? Por isso é que, no fundo, o processo civil hoje está, em muito mais medida, aonde estava a consolidação das leis do trabalho em 1943. Ou seja, as interlocutórias no processo civil só poderão ser discutidas quando da impugnação da decisão definitiva. É o artigo 893, parágrafo 1º da CLT. Cumprindo, porém, a parte, evitar a ocorrência de preclusão por meio de agravo retido. Portanto, repito, no fundo, é o reconhecimento de que, se o processo do trabalho tem ainda hoje um ponto muito avançado, esse ponto, em alguma medida, é o capítulo relativo aos recursos. Agora, nos demais
pontos da reforma, e esse é o quarto aspecto que eu gostaria de assinalar, o que vejo é uma prova contundente e clara de desatualização do processo do trabalho. O processo do trabalho, indiscutivelmente, já foi muito moderno. Em 1940, quando surgiu, quando se estruturou, antes mesmo da consolidação, na lei que disciplinava a matéria, de 1939, era um processo bastante moderno e bastante avançado, caracterizado por aquilo que seria, nos mais de 60 anos seguintes, a tônica da ciência processual, ou seja, simplicidade, concentração e eficiência. Isso era o processo do trabalho em 1940, quando se estruturou. Um processo simples, tinha até de ser, porque envolvia leigos, o jus postulandi, e mesmo julgadores leigos, os juízes classistas. Por isso, tinha de ser um processo simples. Era um processo extremamente concentrado. Na verdade, quase tudo se resolvia em uma única audiência, com exceção de 2 atos que fisicamente não podem ocorrer na audiência. A postulação tem que ser antecedente à audiência e a citação do réu, que também não pode se dar na audiência. Quanto aos demais atos, todos ocorrem na audiência. E a consolidação é expressa ao dispor que a audiência trabalhista será una, fracionando-se apenas em casos excepcionais. E disso resultava, indiscutivelmente, um processo célere, um processo eficiente e, portanto, um processo extremamente eficaz. Mas passaram-se os anos e, com o passar dos anos, tudo envelhece. O processo do trabalho não se atualizou. O processo do trabalho, eu poderia dizer, é mais ou menos o carro do ano de 1940, o melhor carro que havia em 1940. Mas, sem dúvida nenhuma, dizer que o carro do ano de 1940 ainda é um excelente veículo em 2006 é coisa de alguém que gosta, no mínimo, de andar num veículo um pouco mais exótico ou para colecionador, porque o carro do ano de 1940 está desatualizado. E o processo do trabalho está nessa circunstância. O processo do trabalho, que era simples, tornou-se extremamente complexo. E aqui, quem advoga sabe que interpor um recurso de revista e conseguir que esse recurso de revista seja julgado no Tribunal Superior do Trabalho é um desafio que nem mesmo os iniciados, muitas vezes, conseguem vencer. São todos os tipos de obstáculos, desde um que felizmente caiu, um protocolo que não vale nada, só engana quem leva a petição a registro, até os pretextos mais variados que surgem para impedir o exame do mérito da matéria. Isso para não falar de outros aspectos que adquirem uma dimensão extraordinária e não fazem nenhum sentido num processo que deve ser simples. Petições iniciais de procedimentos sumaríssimos, indeferidas porque faltava liquidar, por exemplo, o valor dos honorários advocatícios. Recursos ordinários que às vezes não são conhecidos porque há um erro na indicação de um dígito do número do processo na guia de recolhimento. Eu pergunto, e os exemplos poderiam se modificar? Esse é um processo simples, um processo fácil e um processo acessível para leigos? Por outro lado, aquilo que era concentração dispersou-se numa sequência de audiências que às vezes não tem fim.
uma audiência para receber a defesa, outra para ouvir testemunhas, depois um laudo que é produzido, manifestações das partes, e em algumas regiões do país, perícias designadas até mesmo para apurar se a equiparação salarial é devida ou não. Isso não é ficção, eu pude constatar num processo em que atuei, felizmente não na segunda e nem na 15ª região. É uma região anterior à segunda região, em que, para se definir se o reclamante tem direito ou não à equiparação salarial, é preciso um perito, porque o juiz não é capaz de chegar a essa conclusão. E pergunto, esse é o processo simples, célere e concentrado? Claro que não. E mais ainda, um processo em que a eficiência deve ser buscada com a máxima ênfase, um processo que tem de ser célere, porque um dos litigantes não pode esperar, como um processo dessa natureza pode ignorar quase que por completo as tutelas de urgência? É o caso do processo trabalho. Só há 2 tutelas de urgência previstas expressamente na consolidação. Uma inútil, a do 659, inciso 9º, liminar contra a transferência de empregado. Nunca vi, na verdade, vi uma única liminar, ajuizada por um desajuizado que resolveu questionar a transferência enquanto empregado. E a outra hipótese, indevidamente restritiva, a do inciso 10, que se refere apenas à reintegração do dirigente sindical, como se fosse o único empregado com estabilidade no emprego, ignorando as hipóteses da gestante, do empregado vitimado por acidente de trabalho, do empregado em vésperas de aposentadoria ou por qualquer outro com direito à estabilidade por acordo ou por convenção coletiva ou por qualquer outro fundamento. Esse é o processo do trabalho de hoje, um processo que solenemente ignora a necessidade de tutelas de urgência e tem de trazer por empréstimo, com todas as dificuldades que um empréstimo num país com os juros do Brasil pode causar o empréstimo, do processo civil, esse instrumento fundamental. E um processo ainda que se acha preso à ideia de igualdade formal, o que é até compreensível, porque a ideia de igualdade substancial surge especialmente no plano legislativo concreto após a Segunda Guerra Mundial. Antes disso, é muito mais especulação. Talvez o grande passo seja a Constituição Italiana de 47, que faz referência, no seu artigo 2º, depois da igualdade de todos perante a lei, que é a igualdade formal, na obrigação do Estado de remover as desigualdades materiais que impedem as pessoas de ter acesso às mesmas oportunidades, ou seja, igualdade substancial. E isso que começa no plano do direito material, naturalmente passa para o plano do direito processual. A prova disso está no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, no tocante à distribuição do ônus da prova. Quem é que deve provar? Diz o Código de Proteção, de Defesa e Proteção do Consumidor. Quem tem mais condições de produzir a prova. Isso por meio da inversão do ônus da prova. E onde está a consolidação das leis do trabalho? Está na década de 40, igualdade formal, artigo 818. Quem deve provar o teor das alegações feitas? Quem apresentou a alegação. E essa norma aplicada estritamente leva, por exemplo, à orientação jurisprudencial 215 do Tribunal Superior do Trabalho. Ou seja, se o empregado quer cobrar o vale-transporte, deve provar, não perguntem como, isso é outro problema, que entregou o requerimento na empresa e que, a despeito disso, o benefício não foi concedido. É uma aplicação estrita e literal do artigo 818 da CLT. Outro dispositivo que mostra o grau de desatualização do processo do trabalho. E se cotejarmos a consolidação
Em outras passagens, com o Código de Processo Civil já reformado, vamos ver que há ainda vários outros desajustes, várias outras desatualizações, várias passagens em que a consolidação está superada e é arcaica. Por exemplo, qual tem sido a linha das reformas da consolidação das leis do trabalho para assegurar maior eficiência ao processo? Claro que não há nem tempo nem condições de apresentar todas essas linhas, mas eu menciono de passagem algumas delas. Primeira linha, garantir alguns trocados para o Estado por meio de custas processuais que antes não eram cobradas por falta de previsão legal. Refiro-me à lei que reformou o dispositivo do artigo 789 da consolidação e agora exige, por exemplo, o pagamento de R$ 44,00 e alguns centavos para a interposição de recurso em agravo de petição. Isso serve a quem? Ao reclamante? Não serve a ninguém, a não ser ao Estado, que vai receber alguns centavos. Segunda linha das reformas do Código de Processo, da consolidação das leis do trabalho. Criar procedimentos mais complexos, mais burocráticos e mais difíceis com o cerceamento do direito de manifestação das partes. Exemplo, procedimento sumaríssimo. O pedido tem que ser líquido, sob pena de indeferimento. O reclamado tem que ser encontrado, sob pena de arquivamento. Só podem ser ouvidas 2 testemunhas, porque 3 testemunhas, todos sabem, isso que causa todos os problemas na Justiça do Trabalho. Até porque, como todos sabem também, em todo o processo, invariavelmente, estão presentes dos 2 lados 3 testemunhas. É por isso que as pautas são longas, é por isso que os processos não andam. O resultado, então, a solução para o problema qual é? Muito fácil, reduzir para 2. Depois que descobrirem, já deveriam ter descoberto, que isso não funciona, reduzirão para 1 e depois para nenhuma testemunha, admitida apenas a prova documental. Com isso, talvez cheguemos a um processo mais célere e mais rápido. Terceira linha, obstáculos pré-processuais ao ajuizamento das ações, ou seja, comissão de conciliação prévia. Aqui não vejo inconstitucionalidade, mas vejo indiscutivelmente um resultado, no mínimo questionável do ponto de vista teórico, a extinção do processo no Tribunal Superior do Trabalho por falta de tentativa de conciliação, depois de 3 ou 4 tentativas frustradas no curso do próprio processo. Mas isso é o que tem ocorrido com grande frequência neste campo. E, finalmente, outra linha muito interessante é transformar a Justiça do Trabalho em órgão arrecadador do INSS. Cobrança de contribuições previdenciárias para poder cobrir os crônicos déficits do Estado. Portanto, vejam que as reformas que o legislador tem empreendido no campo trabalhista vão na contramão daquilo que seria de se esperar. E, curiosamente, num movimento de reação, os avanços têm sido produzidos por reformas que prescindem totalmente de disposição legal. Na minha ótica, as 2 medidas mais revolucionárias para dar efetividade à execução são providências que foram tomadas sem necessidade de reforma legislativa. Me refiro, em primeiro lugar, à penhora online, que salvou o processo trabalhista de execução da falência em que muitas vezes ele estava. E isso não demandou nenhuma reforma legislativa. Segunda providência, extremamente proveitosa, simples e relevante. Os leilões unificados que agora são praticados em vários tribunais, entre eles o da 2ª região. Antes, o que eram os leilões na Justiça do Trabalho, como são ainda os leilões frequentemente em outros órgãos do Poder Judiciário?
Esses leilões não eram mais do que um aborrecido e desinteressado funcionário da vara, que saía no momento em que todos conversavam com as testemunhas, apregoando algumas cadeiras velhas e logo se retirava, até para não incomodar a conversa daqueles que aguardavam a audiência. A partir dos leilões unificados, o que aconteceu? Uma revolução. Os interessados surgiram, não são apenas aqueles que, por motivos menos legítimos, comparecem aos leilões. São verdadeiros compradores e arrematantes. Os preços subiram, a quantidade de arrematações aumentou enormemente e, mais do que isso, os acordos e os pagamentos antes das alienações também cresceram. E tudo isso sem necessidade de reforma legislativa. Vejam, portanto, que muitas vezes basta criatividade e basta bom senso. Agora, é claro que o legislador pode ajudar e muito nessas reformas. E as recentes leis que modificaram o Código de Processo Civil são prova eloquente disso. Em alguns pontos, essas leis trouxeram avanços nada negligenciáveis. E eu menciono apenas dois, não indo adiante por falta de tempo. Primeiro, ônus adicional no caso de não adimplemento da obrigação exequenda. Ou seja, a multa de 10% prevista agora no Código de Processo Civil. Faz todo sentido, porque é preciso que o devedor seja constrangido, não apenas pela presença do oficial de justiça, mas seja constrangido economicamente a adimplir a obrigação. Do contrário, torna-se muito mais difícil levar a cabo essa execução. Enquanto dever for mais interessante do que pagar, teremos muito mais devedores satisfeitos do que credores satisfeitos. No fundo, é uma equação muito simples, que mostra a diferença entre a conveniência do débito ou a real eficácia do direito. Onde o direito funciona, o credor ou aquele que se diz credor ameaça o devedor. Vou processá-lo, pague-me. Onde o direito não funciona, a resposta vem do próprio devedor. Vá procurar os seus direitos, porque para mim pouco se me dá. Devo, não nego e não pago se puder. O artigo 485, ou 458, confesso que me escapa agora, procura, timidamente, é verdade, inverter essa ordem de valores. Agora, o devedor que não nega e não paga, sofre um acréscimo de pelo menos 10%. Já é um avanço. Por outro lado, há também uma providência significativa, que é o novo regime dos embargos, que abandona o critério já arcaico da consolidação. Qual? O da eficácia necessariamente suspensiva dos embargos. Na consolidação, os embargos suspendem o andamento da execução enquanto não julgados. No regime do Código, não mais. Os embargos, como regra, não têm efeito suspensivo. A suspensão depende de uma decisão judicial tomada a partir de circunstâncias particulares do caso. É, por exemplo, o regime que já está em vigor na Itália desde o começo deste século. Agora chega no Brasil pelo Código de Processo Civil e a nossa velha consolidação ainda está presa a concepções do começo do século passado. Ou seja, é preciso dessa reforma tirar algumas lições, penso eu. E eu sintetizaria essas lições em duas observações. Primeira, o processo do trabalho indiscutivelmente foi muito moderno.
mas não é mais. Está superado e ultrapassado no tempo. E eu poderia continuar com outros exemplos. O apego às soluções individualistas, tão marcante no processo de trabalho durante décadas e até recentemente, antes do cancelamento do enunciado 310 do Tribunal Superior do Trabalho, é uma velharia que nós podemos levar a Roma com as ações entre Caio e Tício e Semprônio, e hoje essas ações têm cada vez menos importância diante de uma sociedade de massas que precisa estar adaptada às formas coletivas de tutela. E o processo de trabalho, pioneiro nos dissídios coletivos, esqueceu-se e continua a esquecer-se das tutelas coletivas. Portanto, é um processo que envelheceu e deixou-se ultrapassar pelo tempo. E mais ainda, e essa é a segunda lição e talvez mais importante, as reformas empreendidas no processo do trabalho têm ido no sentido oposto ao que seria de se desejar. Por que não a disciplina da antecipação da tutela com as peculiaridades do processo do trabalho, inclusive diante da irrecorribilidade das interlocutórias, que coloca um problema particular que precisa ser considerado no processo do trabalho? Por que não uma regra de disciplina da distribuição do ônus da prova no processo do trabalho? Por que não a regulamentação da ação civil pública trabalhista, que por falta de norma específica ou não é utilizada, ou às vezes é mal utilizada, como temos visto com a proliferação de ações civis públicas, que muitas vezes são incabíveis e impertinentes. Tudo isso é o resultado da ausência de disposições legais. Porque, repito, a direção, o sentido que se tem seguido nessas reformas é o mais equivocado de todos, insistindo-se em procedimentos como se o problema fosse procedimental, quando o procedimento da CLT já é por si só tendencialmente concentrado e simples. O problema é de outra ordem, e é isso que precisa o legislador, que precisam os teóricos reconhecer, para que não tenhamos menos processos, como se isso fosse simplesmente a solução do problema, ainda que juntamente com isso tenhamos menos eficácia das normas trabalhistas, o que não faz nenhum sentido. Essas eram as considerações que eu tinha a trazer a todos, agradecendo a atenção e a paciência com que me ouviram. Muito obrigado.